calculo o número de vértices que existe, né, o número de linhas. Aí eu faço uma variável dist0, que vai ser exatamente uma matriz D inicial, que vai receber os pesos desse grafo. Aí faz a variação para todos os vértices, né? Chamei usando aqui a variável K, a mesma variável que foi utilizada no... Fala, doutor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você nunca mais vai se sentir sozinho em meio à multidão, porque hoje você vai aprender o algoritmo Floyd-Warshall, o algoritmo que calcula o caminho mais curto entre todos os pontos de um grafo. Esse vídeo faz parte da playlist de grafos que eu tenho aqui no meu canal. Se você ainda não viu, eu recomendo que você assista aos outros vídeos que dão um embasamento para você compreender o algoritmo de Floyd-Warshall. Lembrando também que esse vídeo não é recomendado para engenheiros de prompt, nem para engenheiros low code ou no code e nem para programadores iniciantes. Esse vídeo é especialmente recomendado para alunos de graduação, curso superior, de algum curso de computação que esteja fazendo a disciplina de algoritmos e estrutura de dados, que é um assunto muito importante, diga-se de passagem, e que certamente você vai ter que aprender esse algoritmo se você estiver estudando aí o assunto de grafos. O que nós vamos ver no vídeo? Nós vamos aprender os conceitos básicos sobre o algoritmo, vamos também ver o pseudocódigo, ver a intuição por trás, a ideia principal do algoritmo, vamos ver uma execução passo a passo e no final vamos também ver uma implementação usando a linguagem Python. Recapitulando o que nós já vimos nos outros vídeos de grafos, nós já vimos aqui o algoritmo Bellman-Ford, que calcula o caminho mais curto de um grafo, né, de um grafo ponderado e direcionado com arestas negativas e sem ciclos negativos. Então, o algoritmo Bellman-Ford, ele tem essa propriedade. Já a gente já viu também o algoritmo de Dijkstra, que também é usado para encontrar o caminho mais curto em grafos ponderados e dirigidos, mas a diferença é que o algoritmo de Dijkstra trabalha apenas com arestas positivas, então não possui ciclos negativos nem arestas negativas. Esses dois algoritmos, eles encontram o caminho mais curto a partir de uma única origem, né? Para todos os pontos, mas a partir de uma única origem. Então, a diferença desses dois algoritmos para o algoritmo de Floyd-Warshall é que o algoritmo de Floyd-Warshall, ele encontra o caminho mais curto entre todos os pares de vértices que existem no grafo. Então, considerando o grafo representado aí por G, V, onde V seria o número de vértices e é o número de arestas, sendo ele dirigido e ponderado, ele também não calcula o caminho mais curto se o grafo tiver arestas de ciclos negativos, né? Se tiver algum ciclo negativo, o algoritmo Floyd-Warshall também não vai funcionar. Mas ele considera ainda arestas de peso negativo, assim como o Bellman-Ford. Então, ele calcula o caminho mais curto para todos os pares de vértices que existem no grafo. E o tempo de execução dele é na ordem do número de vértices ao cubo, né? De V ao cubo. Então ele vai ser proporcional ao número de vértices que ele tem em sua construção. E outra diferença importante também sobre esse gráfico aos demais que a gente já viu nos outros vídeos é que esse algoritmo ele utiliza a matriz de adjacências para representar o grafo e não a lista de adjacências que nós vimos nos vídeos anteriores. Então essa é a forma mais fácil, mais simples de você implementar esse algoritmo se você usar uma matriz de adjacências. Bom, começando então, para a gente entender a ideia por trás desse algoritmo, a gente precisa entender a estrutura do caminho mais curto. Então, olha só, se K é um vértice intermediário, o que é um vértice intermediário? O vértice intermediário é o vértice que está no caminho mais curto de I para J, né? Do vértice I para o vértice J. Então, existe um vértice K que está bem ali no meio desse caminho. Então, o K é um vértice intermediário. Então, essa propriedade aqui, ó, de se K é um vértice, não é um vértice intermediário, ou seja, o K não está no caminho de I para J, o que a gente pode
concluir é que o caminho mais curto de I para J, delta de I para J, ele vai conter ali os vértices de 1, 2 até K menos 1, porque o K não está, certo? E, consequentemente, a gente também pode afirmar que o caminho mais curto de I para J, ele está contido nos vértices 1, 2, 3 até K, porque ele está contido em K menos 1, logo ele também está contido de 1 até K, o caminho mais curto. Só que não vai incluir o K, obviamente. E daí, então, se a gente tem o K como sendo um vértice intermediário, a gente tem essa seguinte situação. Então, temos o caminho mais curto de I para J, é o caminho mais curto, e o K intermediário, né, um vértice intermediário no meio desse caminho, como você observa nessa figura. Então, vai existir um caminho P1, que vai ligar o I até o K, e vai ter o caminho P2, que vai ligar de K até J. Então, essa aqui vai ser a ideia para a gente construir o algoritmo Floyd-Warshall. O caminho P1 também vai possuir todos os vértices, pode estar dentro de todos os vértices que variam de 1 até K menos 1. E o caminho P2 também, todos os vértices de 1 até K menos 1. O importante é você entender que o K vai estar no meio do caminho entre I e J. Então vai ter um caminho P1 de I até K e de K até J. Dito isto, vamos ver então uma solução, uma ideia recursiva para a gente calcular o caminho mais curto. Vai ser da seguinte maneira: a gente vai precisar de uma matriz de distâncias que vai representar as distâncias de um vértice a outro vértice do grafo. A gente pode chamar de Dzão ou D maiúsculo. Então, cada elemento dessa matriz a gente vai chamar de Dij de K. Ela vai ser o peso do caminho mais curto de I para J, onde K é igual ao vértice intermediário. Se K for igual a zero, então não há nenhum vértice intermediário entre eles. Logo, a distância de I para J, considerando zero, né, como sendo nenhum vértice intermediário, é a própria distância, é o próprio peso da aresta que liga I a J. Com base, então, nessa linha de raciocínio, a gente pode determinar de maneira recursiva o D e J de K da seguinte maneira. Ele vai ser o W e J se K for igual a zero, né, como a gente acabou de falar. Se não, caso contrário, se K for maior que zero, ele vai ser o mínimo, né, a menor quantidade entre o D e J de K menos 1, ou seja, né, da, da matriz prévia que você tiver construído nessa recursão. Então vai ser o dj de k menos 1 ou o d, a distância de I para K, né? De I, do vértice I para K, de k menos 1, mais a distância de K para J, de K menos J, de K menos 1, perdão. Então aqui exatamente aqui você encontra aquela ideia que nós vimos, né, no slide anterior, de que existe o vértice intermediário de I para J passando por K. Então, exatamente aqui nessa definição do elemento dj, a gente vai usar essa ideia para calcular o caminho mais curto. E aí a resposta do problema, a solução do problema para encontrar o caminho mais curto, vai ser a matriz D de N, onde N vai ser o número de vértices que existem no seu grafo. Ou seja, você vai repetir essa recursão, esse cálculo aí N vezes. Vai precisar calcular N matrizes D. Que no final, quando você fazer todos os cálculos, ela vai conter a matriz de distâncias, né? Vai ser equivalente ao caminho mais curto de I para J, para todo o J que pertence ao vértice, ao conjunto de vértices.
Bom, vamos então quebrar esses procedimentos, né, passo a passo. Eu separei aqui 4 passos, né, ou 3 passos, né, se a gente considerar o 3 dentro do 2, mas para a gente simplificar a ideia do algoritmo. Então, vejam só. Primeiramente, para a gente calcular o caminho mais curto de I para J, a gente precisa preparar a matriz de adjacências inicial, D de zero. Depois, para cada possível vértice intermediário que existe no grafo, você vai percorrer a matriz, toda a matriz, né, de grafos D de N, e atualizar os seus pesos com base naquela observação que foi feita. E por fim, você retorna então a matriz de distância D de N. Essa é o algoritmo simplificado para você entender o algoritmo de Floyd-Warshall. Aqui trouxe também para você o pseudocódigo para ficar mais claro aí como a gente pode implementar essa ideia. Então veja que são poucas linhas e ele possui 3 laços alinhados para fazer essa varredura e atualização dos pesos. Então primeiro a gente precisa pegar o número de linhas, que vai ser igual ao número de vértices do seu grafo. E aí a gente inicializa a matriz de distância T usando a matriz de adjacência dos pesos, né, desse grafo, tá? Porque ele recebe como argumento da função. Ó, então, para cada k, estou aqui na linha 3. Então, para cada k variando de 1 até n, eu crio uma nova matriz, que vai ser a matriz D de k, que vai receber cada elemento, né, a- cada elemento representando a distância de um vértice para o outro. Aí, as linhas 5 e 6 vão ser responsáveis para fazer a varredura entre esses elementos da matriz. E aí a gente faz aquela atualização do elemento D e J de K. Vai ser o mínimo de D e J de K menos 1 ou D e K de K menos 1 mais DKJ de K menos 1. E por fim a gente retorna a matriz de distância D de N. Agora observa também que a gente viu apenas como calcular a matriz de distância, né, que vai determinar qual a distância de um ponto para outro. Mas até então a gente não consegue reconstruir o caminho só com essa informação. Para a gente conseguir reconstruir o caminho e saber realmente qual é o caminho, né, quais são os vértices que eu preciso passar para percorrer o caminho mais curto do ponto I até o J, a gente precisa de uma matriz de predecessores, a matriz de par de cada vértice, que a gente vai chamar de πzão, ou π, π grande. Então, o π grande vai ser o π grande de n. Então, ele vai ser calculado da mesma maneira que a matriz de distância d foi calculada. Cada iteração do nosso algoritmo, nós podemos ir calculando o, a matriz π, que vai conter aí os predecessores de cada vértice. E aí, para cada p pequeno, né, que vai ser o elemento dessa matriz p grande, cada elemento ij dessa matriz, se for a iteração inicial, né, digamos, a inicialização dessa matriz, o elemento considerando, né, a k igual a zero, vai ser nulo, tá? Nulo se i igual a j ou o ij for infinito. E ela vai ser o i, ou seja, se i for diferente de j e o i for o ij, né, o wij, o peso que liga a ij for menor que infinito. Ou seja, se nessa matriz inicial aqui ela for o ij, quer dizer que não há nenhum vértice intermediário que liga direto a ela, então o pai do j é o próprio i, certo? Nos outros casos, quando há algum vértice intermediário, ela vai se dar da seguinte maneira. Então, o π de ij de k-1 vai ser o pai, né, se a distância de ij de k-1 for menor ou igual à distância de i até k de k-1 mais a distância de kj k
menos um. Caso contrário, vai ser o π de kj de k menos um, ou seja, vai ter um vértice intermediário, então esse vértice intermediário vai ser o π de j. Se d e de j for k menos um, for maior que d de k menos um, mais d de k, j de k menos um. Vamos ver agora uma execução passo a passo para deixar esses procedimentos bem nítidos, bem claros, né, de como calcular o algoritmo, de como calcular essas matrizes, como funciona o, o procedimento usado para calcular, né? E aí você vai ter uma visão clara de como funciona o algoritmo. Bom, para começar, é, eu coloquei aqui, né, o algoritmo só para a gente relembrar como ele funciona e um grafo de exemplo para a gente utilizar para fazer o cálculo é, da matriz de distância. Então, inicialmente, a matriz de distância vai ser a matriz de peso ou a matriz de adjacência da, do gráfico que é usado como exemplo. Então, observa que na linha um vai ser todas as distâncias relacionadas ao, ao vértice 1. Então, o 1, ó, 1 de 1, a ligação do 1 para 1 é o próprio é 0, né? Mais de 1 para 2, que seria esse outro elemento, considerando 1, 2, 3, 4, 5, né? Vértice ligando cada um dos vértices, você vai colocar o peso 3 para ligando para o vértice 2, ligando para o vértice 3, ó, seria o peso 8, igual está aqui na matriz D0. Para o 4 não existe ligação, então é infinito. E para o 5 é menos 4. Então veja que essa linha representa as conexões do vértice 1. Da mesma forma, a linha 2 representa as conexões do vértice 2. Então não existe nenhuma conexão para o vértice 1, para ele mesmo é 0, para 3 é infinito, também não existe. Para o 4 é 1 e para o 5 é 7. Considerando ó, o vértice 3 daqui. Vértice 3, então não está nenhuma ligação para o vértice 1, então é infinito. Para o 2 é 4. Para o próprio 3 é 0. Para 4 é infinito. E para 5 também é infinito. Não há nenhuma aresta ligando esses dois vértices. Para o vértice 4, a gente tem peso 2 ligando a aresta que liga para o vértice 1. Infinito para o vértice 2, ou seja, não tem nenhuma aresta. Para o vértice 3, menos 5, para ele mesmo é 0. E para o vértice 5 é infinito. Considerando o vértice 5, o peso é infinito para 1, para 2, para 3. Para o 4 vai ser o peso 6 e para ele mesmo é 0. Então aqui você monta sua matriz de adjacência, que vai ser o D0 do algoritmo Lord-Warshall. Agora, a partir aqui disso, do D0, agora que a gente vai começar a brincadeira. Então você vai percorrer cada vértice, né? Vai fazer um laço para cada vértice. E dentro desse laço você vai percorrer cada elemento dessa matriz e atualizar os seus pesos. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar como exemplo o elemento de linha 2, linha 4, coluna, coluna 2, que é o vértice que sai do vértice, é o peso que sai do vértice 4 para o vértice 2, certo? Sai do 4 para o vértice 2. Então, o vértice que sai do 4 para o 2, né? Do 4 para o 2. Então, observa que não existe essa ligação, mas vamos ver como é que ele atualiza esse peso, ó. Então, para calcular o, o vértice, a distância do vértice que sai do 4 para o 2, é, considerando o vértice 1 como, como vértice intermediário, a gente vai ter o mínimo
né, do vértice 4 para o 2 da iteração 0, considerando 0, né, considerando a ligação direta entre esses dois, ou o D de 4 até 1, né, considerando o vértice 0 aqui, iteração 0, mais a distância de, de 1 para 2, considerando também, né, K-1 seria o 0, ou seja, considerando a matriz de distância inicial. Logo, esse valor aqui vai ser o mínimo entre a distância de 4 para 2 da matriz D de 0, então de 4 para 2 é infinito, o mínimo entre o infinito, e a distância de 4 para 1 é 2, mais a distância de 1 para 2 é 3. Então, a gente observa, né, calculando aqui seria 5, e exatamente seria a distância de 4 para 2, da, né, considerando ali a primeira iteração, né, do nosso algoritmo. Então, vai ser 5. Exatamente o valor que você observou bem aqui. Bem aqui. Vamos pegar mais um exemplo. Mais um exemplo para deixar bem claro isso. Ver mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Ó. Vamos pegar agora. Vamos pegar aqui o 7. O 7. Esse 7 aqui que seria a distância do vértice 2 ao vértice 5, considerando a matriz D1. Então vai ser igual ao mínimo da distância do vértice 2 para o 5, considerando a matriz D0, ou a distância de 2 para, para o 1, considerando a matriz D0, mais a distância de 1 para o 5, considerando também a matriz D0. Então, vai ser o mínimo entre o, o D de 2,5 para 0, né? 2,5 para 0 é 7. De 2 para 1 é infinito. A matriz 0, né? De 2 para 1 é infinito, que seria esse elemento aqui. E de 1 para 5 seria menos 4. 1 para 5 seria menos 4. Então, o que daria, o menor entre esses dois aqui seria o próprio 7, por isso que se manteve aqui esse valor. Vamos ver agora como a gente calcularia, né, considerando agora a matriz D2. Considerando a matriz D2, tá? Então, considerando a matriz D2 agora. Então, vamos calcular a distância. A distância... Vou pegar um elemento aqui qualquer. Vou pegar esse elemento D3, 4. D3, 4, tá vendo? D3, 4, na posição 2 da matriz de distância, né, da segunda matriz de distância. Então vai ser o mínimo de, entre D de 3, 4, a matriz de distância 1, ou matriz de distância de 3 para o vértice 2 da matriz 1, né? Mais a distância de 2 para 4, considerando aí a matriz 1.
Então, vai ser um mínimo entre d de 3 para 4 na matriz 1, de 3 para 4 é infinito, de d da distância de 3 para 2, 3 para 2 na matriz 1 vai ser 4, mais a distância de 2 para 4, vai ser 1, mais 1. Então, a distância de 3 para 4 na matriz 2 vai ser igual a 5. Exatamente como está aqui. Então, dessa maneira, o algoritmo vai calcular esses elementos em cada uma dessas matrizes de distância, né? Para cada um dos vértices. Então, para o vértice 1, ele vai calcular a matriz de distância 1, para o vértice 2, vai calcular a matriz de distância 2, até, né, a matriz de distância 5, nesse exemplo, e vai atualizar os seus pesos dessa maneira. O resultado final, nesse exemplo, vai nos dar essa matriz de distância. E se a gente calcular também a matriz de predecessores, ela vai dar como resultado essa outra matriz que você vê aqui, onde cada, né, elemento representa o pai daquela posição. E com isso a gente consegue calcular qual é a menor distância e qual é o caminho mais curto que liga um vértice ao outro. Por exemplo, qual o caminho mais curto é o caminho mais curto de 1 para 3. Para ver se tem aqui, ó, o caminho mais curto de 1 para 3, de 1 para 3, pro vértice 3 é -3, e não essa ligação direta que existe aqui, 8. Então a gente vê aqui é -3. O pai de 3 é 4, então ele vem daqui. E o pai de 4 é o pai do 3 é o 4 e o pai do 4 é o 5. Então, no caso, ele viria por aqui, esse caminho, para até chegar ao 3. Saindo do 1, do 5, do 4 e passando por 1, pelo 5, pelo 4, até chegar ao 3, que daria, né, a distância -3, como você observa aqui. Então, só para deixar mais claro, então a distância, né, de 1 para o 3 não é essa distância direta, né? O delta, eu coloco aqui, o delta de 1 para o 3 vai ser, não vai ser o 1, 3 direto, vai ser o 1, 5, depois o 5, 4 e depois o 4, 3. Então, essa vai ser o caminho mais curto de 1 para o 3. Muito bem, chega então de papo furado, vamos entrar no código para ver como é que a gente implementa esse algoritmo usando a linguagem de programação Python. Falar é fácil, eu quero ver é o código. Ó, então para a gente iniciar a construção desse programa, eu preciso importar a matriz, é, na verdade, precisa importar a biblioteca math, né, onde tem ali o representante do números infinitos, que a gente vai trabalhar na construção dos vértices. Definir aqui na linha 5 a 16 o, o algoritmo do Floyd-Warshall, propriamente dito. Então vejo que não é um algoritmo muito complicado. Eu recebo aqui o grafo como argumento, da mesma forma que a gente viu no pseudocódigo. Calculo o número de vértices que existe, né, o número de linhas. Aí eu faço uma variável dist0, que vai ser exatamente uma matriz D inicial, que vai receber os pesos desse grafo. Aí faz a variação para todos os vértices, né, chamei usando aqui a variável K, a mesma variável que foi utilizada no pseudocódigo. E, e depois eu faço a distância de n, ou seja, a minha matriz D de n. Eu inicializo aqui na linha 9. Depois eu faço a varredura, né?
para a gente percorrer toda essa matriz. Então eu faço um for variando de I até N, outro for variando de J até N, usando a função range. E aí eu faço a atualização dos pesos de cada uma dos elementos da matriz de N, né, que eu chamei aqui de dist N. Então, observa aqui como que eu usei, né, a ideia de calcular o mínimo entre a distância direta de I para o J ou passando pelo vértice intermediário K. Então, direto de 1 para J, né, eu simplesmente peguei aqui os índices de J, e aí passando pelo vértice intermediário, usei também a matriz dist 0 do índice I e do K, tá vendo? Usando o K aqui como vértice intermediário e depois de K para J. Então, essa é a mesma equação que a gente viu lá no algoritmo do Floyd-Warshall. Detalhe aqui curioso, né? Se você não tem familiaridade com a linguagem Python, esse símbolo aqui, o underscore, ele vai apenas descartar o contador que vai estar fazendo esse laço que eu coloquei dentro aqui da minha lista. E aí eu atualizo o valor da variável dist0 para receber o valor de dist_n. Se você quiser ficar registrando o histórico, né, de cada uma dessas matrizes de distância, aí você precisa, né, ver uma outra estrutura onde vai armazenar cada uma dessas iterações. Aí você não precisa fazer esse procedimento aqui na linha 15. Né? Você vai ter que ir armazenando a sua matriz de distância n em alguma outra estrutura. E por fim eu só imprimo a solução usando essa função que eu criei, uma função auxiliar aqui só para fazer imprimir esse resultado. Vou entrar em detalhes nela. Mas aqui ó, no código principal, onde a gente pode rodar um exemplo, eu peguei o mesmo grafo, né, representando aqui essa forma matricial, aquele mesmo grafo que a gente viu na teoria, na parte da teoria que acabamos de ver, mesmo grafo, sem nenhuma alteração. Aí eu usei aquele infinito, ó, que eu importei lá em cima agora, para representar as arestas que não existem. E chamei na linha 43 o procedimento Floyd-Warshall para executar. Se a gente rodar isso aqui no terminal, então a gente vê que a resposta ele retorna para a gente é a mesma resposta que nós encontramos aqui na matriz D5. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e deixa seu like para fortalecer a nossa comunidade. Eu tirei toda essa teoria do livro Algoritmos, Teoria e Prática de Thomas Cormen, que eu vou deixar aqui na descrição um link para você adquirir se você tiver interesse. Um grande abraço, até a próxima.